Boa noite, senhores. Vocês estão bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, professor de informática de vocês. Para quem já me conhece, vai ter uma aula diferente hoje, né? Porque a gente está em muito tempo que eu não dou esse assunto, hardware. Tem muito tempo que eu não dou esse assunto. Não, o último tinha hardware. Não. E isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse edital. Que, na verdade, o último concurso que eu dei aula aqui, não lembro qual foi, que eu estava em Guajará-Mirim desde novembro, fui para lá assumir o IFRO e voltei para cá agora, fui removido para cá e retomei com a Cássio aí. Mas não tinha hardware e software, esses conceitos básicos, dispositivo de entrada e saída, não tinha, já tem algum tempo que nos concursos não tem esse conteúdo mais. Pelo contrário, tinha conteúdos mais complicados, como redes, internet, intranet, segurança da informação, criptografia. E o que acontecia é que eram assuntos complicadíssimos e que a nossa batalha no curso era: pessoal, vocês não vão zerar, vão acertar o máximo possível, porque era muito comum. E eu sempre falava assim, informática ela é uma matéria de corte. Se você acertar uma questão, você vai pular na frente de muita gente. Se você errar uma, você fica para trás de muita. Esse edital da Assembleia Legislativa, ele voltou o que os concursos eram antigamente, com assuntos mais tranquilos. E a gente fala, legal, vai ser melhor pra gente, né? Não vamos zerar. Só que é legal para todo mundo. O que antes a gente podia estudar e forçar e vocês davam um salto, agora a gente tem que forçar para não errar bobeira. Porque prova de informática, quando se fala em hardware, em software básico, noção do básico mesmo, a gente erra bobeira. E quando eu digo a gente, eu me incluo nisso. Já fiz muitos concursos e digo para vocês que não gabaritei em todos. Errei bobeira já. Porque concurso é uma mistura de um montão de coisa, né? Vai do tempo que você se preparou, como se preparou, de como terminou a última semana, o que acontece no dia, né? Às vezes você estuda e se prepara, mas o dia, está naquela semana de cão, né? No dia, aquele dia que nada dá certo, você perde a hora, quarto perde o ônibus, chega atrasado, chega na hora de começar, cabeça a mil. São fatores que acabam determinando. Mas a gente vai forçar aqui com vocês, na parte informática, o legal desse edital que, por exemplo, a parte, não sei se vocês viram a parte do Microsoft Office, eles decretaram que é o 2010, o que é muito bom. Antes, nos cursos anteriores, eu tinha que fazer uma loucura aqui e falar, pessoal, 2007 é assim, 2013 é assim, 2010 é assim, aquela loucura, versões e versões que confundia todo mundo porque as bancas não falavam, e se não fala pode ser qualquer versão, e agora é a versão 2010, a gente vai ter um foco maior. Mas então, pessoal, a gente não teremos nada difícil. Será detalhado e a gente vai trabalhar com muito exercícios e simulados para poder forçar bastante vocês a evitar os erros de bobeira. Beleza? E não despreze a informática. Fala assim, informática dá mais esse assunto aí, é tudo bobeirinha, chega lá, eu acerto de letra, faz diferença na vida de muita gente. Essa parte desse conteúdo. Tá? 10 questões. São 10. São 10 questões. A gente consegue ter uma noção que vai cair sobre dispositivo de entrada, dispositivo de saída, algumas coisas que eu vou tentar aprofundar com vocês. Porque como é um conteúdo que há algum tempo os concursos públicos não cobram, ao mesmo tempo que eles têm muita coisa batida para aplicar, eles podem tentar cavar coisas novas. E cabe a nós atividade, pessoal. É só na atividade, ok? Informática, a gente trabalha com computador todo dia, a gente trabalha em tecnologia, a gente trabalha na área, faz muita coisa, mas às vezes a pergunta teórica na hora do concurso faz o quê? Derruba a gente. A gente configura um texto, vai lá no Word, abre o Word, coloca o texto, justifica, papá, centraliza, sabe fazer tudo, aí vem o concurso e pergunta, qual o atalho para centralizar? Aí você desenha o botão lá, né? Para ver se a banca aceita, né? Desenha o botão e fala, clica aqui, aqui, desenha lá. Fala, pô, sacanagem.
A ideia é essa da informática mesmo, então a gente tem que focar em cima disso aí. Então, noções de informática mesmo, tá, pessoal? Então, deixa eu falar para quem não me conhece. Pode falar. Então, ainda não, porque esse material já tem muito tempo que eu não aplicava. Esse conteúdo, a última vez que eu apliquei esse conteúdo no concurso público foi na época que eu e a Cássia trabalhávamos no outro cursinho. Não vou falar porque está gravando, né? Da Ibope. Não, a segurança da informação não tem no edital de vocês. O que eu acabei de falar é muito bom que não tenha, porque é um conteúdo muito chato, assim, derrubava muita gente. Porém, é ruim porque muita gente acaba sendo simplificado para todo mundo. Então, pessoal, às vezes numa competição é legal que esteja mais difícil do que quando é fácil. Eu prefiro concursos mais difíceis do que concursos mais fáceis, né? Por exemplo, o que eu aprovei do IFRO, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, éramos 290 candidatos para 17 vagas, só passamos 16 para a segunda fase. Sobrou uma vaga. Tava bem chatinho, tava bem nojento assim de se fazer. E eu gostei, porque a gente já filtrou de canto. Mas com 16 ficou mais fácil, porque não era só classificatório, não era mais eliminatório. Então, né? Mas vamos começar então aos pouquinhos. Para quem não me conhece, assim, eu gosto do trem bem dinâmico. Gosto de perguntar. Quando eu fizer uma pergunta, não é retórica, tá? Pode responder, por favor, respondam. Porque igual um silêncio desse aqui, eu confesso que eu fico assim, assustado quando tá todo mundo em silêncio. Porque quando tá todo mundo em silêncio, ou porque tá muito chato, tá todo mundo com sono, né? Ou ninguém tá entendendo nada. E nenhuma das opções eu vou ficar feliz, né? Não pode dormir na minha aula, tá? Porque se eu não durmo, ninguém pode. Se eu não posso, ninguém pode. É uma regra. Quando a aula é chata, eu falo, vocês têm que aguentar comigo, porque vocês veem uma aula minha, eu vejo todas. Então, logo, eu posso, né? A gente tem que fazer. Vamos lá. Informática, então, para a gente começar com uma teoria. É a ciência que desenvolve e utiliza a máquina para tratamento, armazenamento, recuperação, processamento e utilização das informações. Não vou ler slide, ficar lendo slide por ler. Vamos lá. A ciência que desenvolve e utiliza máquina para quê? Utilizamos máquinas, equipamentos para quê? Para tratamento, armazenamento, recuperação, processamento e utilização de quê? De informações ou dados. Aí, quem já foi aluno meu antes, fala assim, já vem o professor de novo, que essa foi a mesma pergunta em toda a aula, né? Mas é muito importante entender. Qual que é a diferença entre dado e informação? Se existe alguma diferença. O pessoal que já sabe, né? Aquele minimal sabe. Espera um pouquinho, deixa os novos então. Um de cada vez, pessoal, todo mundo assim junto, eu não consigo ouvir, dá uma confusão. Um de cada vez, levanta a mão e todo mundo vai falar. Calma. E aí, dado e informação é a mesma coisa? Qual que é a diferença de dado e informação? 28. É um dado ou uma informação? É um dado? Legal. João, é um dado ou uma informação? Um dado. E quando que é uma informação? O que é informação então? Alguém me dá um exemplo de informação? Muito bem. Se eu chegar na sala e falar, pessoal, boa noite, 28. Você entendeu alguma coisa? Não, né? Só se for bingo, né? Tô por uma, professor, né? Tá? Se não, não entendo nada. E se eu falar assim, João, se tiver algum João na sala, falar presente, professor, né? Se não, vai ficar todo mundo estranhando. Mas se eu disser que 28 é o código do cliente e João é o nome dele, passou a ser informações. Então, por isso que em sistemas computacionais nós temos banco de dados, porque se você abrir aquela lá dentro, você vai encontrar o quê?
Vai encontrar um monte de dados, tudo misturado, que é nomes, endereços, caracteres, imagens, aquele monte de mistura. Mas passa essa informação quando aquele monte de coisa lá dentro tem um valor, tem um significado. Por isso que para nós são informações. Mas no sistema computacional são dados. Por isso que trabalha com banco de dados. E a informática trabalha com o quê? Para o tratamento dessas informações, desses dados, armazenamento, que é muito importante. Questão do armazenamento. Salva, não salva, perde, não perde. Recuperação, em caso de não salvamento. Processamento disso e utilização dessa informação. Uma informação solta não faz sentido. Então a informática trata a utilização correta dessa informação. Agora, falando em informação, em dado e tudo mais, se eu pegar um computador e aqui na frente de vocês, pegar um martelo e bater nele, nós vamos encontrar os dados lá dentro? Se eu pegar um pendrive, bater nele, martelar e abrir, a gente vai conseguir ver as fotos lá dentro? Não? Como é que é isso então? Como é que fisicamente são esses dados? Vocês nunca se perguntaram sobre isso? Fisicamente, o que são dados? Um de cada vez, pessoal. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu não consigo entender mesmo. Eu sou meio... Nenhum palpite? Não? Tá no ar esse negócio. Na memória, mas como que é essa informação? Fisicamente? Vocês nunca se perguntaram sobre isso? Quando fala, eu salvei meus dados na nuvem, né? Pergunta pra Dilma como é que ela responde como é. Mas como na nuvem, o que é ver no céu, trem voando? Como é que é a nuvem? Como é que fica? Que nuvem é essa? Como funciona isso? Pessoal, eletricidade. Os dados são eletricidade. Por isso que nós falamos que são bits. O que são bits? São sinais elétricos. Zeros e uns. Por que zeros e uns? Quais duas possibilidades de um sinal elétrico? Uma lâmpada, ela pode estar o quê? Ligada ou desligada, né? Mesmo que seja queimada, ela está desligada. O motivo ao qual está desligado não interessa. Ou é acesa ou apagada, ligado ou desligado. Então, fisicamente é isso. Dados são bits, zeros e uns. E vocês vão trabalhar com isso, inclusive em fazer cálculo. Nós vamos fazer cálculos de que 1 gigabyte refere-se a quantos megabytes? A quantos bits? Se você tem dificuldade de multiplicar e dividir, rompa essa dificuldade, porque vai ter que dividir e multiplicar por 1024 e por 8, né? Então vamos lá, a gente vai chegar lá, vamos com calma. O sistema computacional, então. O sistema computacional, vale lembrar, tá, pessoal, que a informática, a tecnologia, ela não nasceu aleatoriamente, simplesmente por tecnologia. Nós, na informática, somos filhos da matemática, tá, pessoal? Os matemáticos que criaram isso. Inclusive, já assistiram aquele filme O Jogo da Imitação? Recomendo, um bom filme. Alan Turing, conta a história do Alan Turing, um matemático que com a sua máquina conseguiu reduzir a Segunda Guerra em mais de 2 anos. Salvou muitas vidas, porque ele decodificou a comunicação do Hitler. Muito bom filme. Era um matemático. E a informática vem da matemática total. Tá? Então, o sistema computacional, ele é composto por 3 pontos. Hardware, software e peopleware. Só faltou o Tupperware aqui, né? Enfim. Mas, hardware, o que são hardware? Oi? O que são hardware? Mouse, teclado, ou seja, a parte física. Tudo aquilo que é palpável, aquilo que eu pego no mundo da informática, eu chamo de hardware.
Aí eu tenho o software. O que é um software? Os programas, aplicativos, o que funciona por dentro do hardware, não é? E o peopleware seriam as pessoas, porque as máquinas e os programas precisam das pessoas. Então, esse é o sistema computacional que é muito importante, onde aderiu. Até alguns anos atrás, quando a gente ensinava essa matéria, a gente nunca colocava o peopleware, hardware e software, mas evoluiu-se o entendimento de que tudo isso sem pessoas por trás não faz nenhum sentido. Então, o conjunto das pessoas dedicado ao sistema computacional. E quando digo pessoas, não é só quem desenvolve os sistemas ou quem fabrica os hardwares, mas quem utiliza e quem é beneficiado por isso. A gente fala, mas nem todo mundo, todo mundo acaba participando dos benefícios de um sistema computacional. Às vezes a pessoa que não gosta de computador, não gosta de telefone, não gosta de tecnologia, mas chega em casa, pega controle remoto e liga sua TV. Está usando a pontinha da pontinha da pontinha do que o sistema computacional trouxe para ele. Ok? Então vamos lá então. Qual a diferença entre software e hardware? Bruscamente, para nós entendermos. Que hardware é o que a gente chuta e software é o que a gente xinga. Para a gente compreender melhor. Beleza? Porque o trem trava, né? Você está mexendo no telefone, ele trava... né? Aí às vezes você desconta no hardware, joga o telefone no chão, não funciona. Tá? Ok? Então hardware é aquilo que você consegue chutar e software é aquilo que você não vê, mas trava, né? Que faz o funcionamento dele. Então essa é a diferença básica entre hardware e software. Vamos lá. Já começamos então com uma primeira perguntazinha. Tem que ter ativo para a gente poder ir trabalhando. As redes de computadores caracterizam pelo compartilhamento de recursos lógicos e físicos por meio de sistemas de comunicação. Entre os recursos físicos de uma rede não se inclui os softwares. Muito bem. Aí você fala, pô, uma questão dessa de graça. Vamos entender uma coisa. Quem aqui já está fazendo concurso há muito tempo já está maceteado. Quem já está novo nessa área tem que entender uma coisa. Questões de informática raramente são pequenas. Raramente é. Software é. Geralmente conta uma história. Essa pergunta ainda é pequena. O pessoal que já faz concurso há muito tempo vai comprovar o que eu estou dizendo, não é? Geralmente, se pergunta de informática, eles contam uma história de que o João saiu de casa, foi não sei onde, foi na feira, tá. Aí no final pergunta, e qual o comando que usa para imprimir? Esse é o macete. Por quê? Mas por que fazem isso, professor? Que sacanagem. É por sacanagem mesmo. Porque você já está fazendo uma prova monstra, você está cansado. Informática nunca é a primeira matéria. Sempre já fez português. Alguns, se tem redação, já fez redação, dependendo do concurso que vai ter. Outros já está naquela muvuca louca lá. E de repente tem uma questão desse tamanho. Aí você olha no relógio, cansaço. Você fala, quer saber? Eu vou descer nesse nem. Né? A ideia é essa, não ignora informações da questão que você acha que não vai contribuir, mas leia a questão com calma, tá, pessoal? Aí você fala, as redes de computadores caracterizam pelos compartilhamentos de recursos lógicos e físicos. Meu Deus, não estava rede no edital. Nosso edital não tem redes. Vou entrar com recurso para essa questão. Não, essa questão não é sobre redes. É que está falando que nos recursos físicos, e aqui ele trouxe para a gente o que está no edital. Recursos físicos da informática. E nós aprendemos que todo recurso físico ele é um hardware. E nas especificações de hardwares, os modems são hardwares, repetidores são hardwares, os switches são hardwares e os transceptores também são hardwares. E você já sabe por dedução que o que não é hardware, ele é software. Ok? Então vamos lá. Vou pegar um apagadorzinho aqui. O que é um computador? Quem pode me dizer?
Um de cada vez, pessoal. O que é um computador? Desenvolve sistemas. Todos são computadores. A gente acha que computador é só o que a gente usa, né, que é o desktop da nossa casa ou o laptop. Detalhe, pessoal, notebook é uma palavra que basicamente não é utilizada oficialmente, ok? O nome certo é laptop, tá? Laptop, ok? Nome correto que se dá. Então a gente acha que é laptop, que é o desktop, são computadores. Quando na verdade hoje quase tudo tem computadores. Ok? Na verdade são máquinas capazes de, lá do primeiro slide, tratar informação, processar informação, se comunicar com o usuário. Recebe dado, devolve dado. Aliás, devolve informações, né? Porque para você tem sentido. Então, recebe alguma coisa, te devolve alguma coisa. Processa e devolve. E isso, quase todos os dispositivos que nós temos fazem isso hoje, né? Até o Tronin já tem. Eu não tenho desse, não acredito nem vou ter tão cedo, não preciso disso, né? Mas, quem sabe um dia. Mas, enfim, quase tudo hoje tem a ideia de computadores. Tipos de computadores. E aí eu quero que você saia um pouco da caixinha, porque na teoria você vai pegar um material desse para estudar, você lê rapidamente, computadores pessoais, portáteis, papapá, servidores mainframe, supercomputadores, e nós temos uma ideia de que isso aqui vai aumentando e é o tamanho. Então se eu ver um computador grande que duas pessoas têm que carregar, eu vou falar assim, esse é um supercomputador. Calma. Não é um tamanho físico. Estamos falando de capacidade de processamento. Eu tenho supercomputadores, nós temos supercomputadores que são pequenos, que são menores do que um palm top, um handheld, que são o que nós chamamos de smartphones, tá pessoal? Handheld ou palm top, chamamos. Então, são menores, mas a capacidade de processamento é que diz que tipo que é um computador, não é exatamente o tamanho físico. Vamos começar do início. Computadores pessoais, os chamados desktop, que vem, que você, porque tem esse nome, quem sabe inglês, sabe que desk é carteira, né? Mesa e top, acima. Então, os dispositivos que ficam em cima de uma mesa, em cima de uma carteira, são os computadores pessoais. Uma curiosidade interessante, na década de 60, nem faz tanto tempo assim, quando a IBM começou a tentar vender computadores pessoais, a New York Times, uma revista muito famosa, publicou: computador pessoal para quê? Eles não acreditavam que havia necessidade de que uma pessoa tivesse um computador em casa. Para que computador pessoal? Interessante. Então, os computadores pessoais, aí nós temos computadores portáteis, que são, nós conhecemos como notebooks, são laptops. Aí se envolve ultrabooks, todos aqueles modelos que nós conhecemos, que é só uma questão de nomenclatura comercial, que tem diferentes definições entre elas, mas são, enfim, computadores portáteis. Os computadores manuais, os handheld, né, que aí entram os palm tops, entram os smartphones, que viraram todos smartphones hoje. Aí aqui, vemos para uma linha mais profissional. Primeira delas, os servidores. Deixa eu botar lá. Os servidores, que geralmente são equipamentos ou computadores que fazem o quê? O nome já diz. O que um servidor faz? Serve. E serve o quê? Informações. Então, é um computador principal, onde todos os computadores à sua volta acabam pegando informação nele. Ele serve informação para quem está à sua volta. Os mainframes, que são computadores maiores, de grande capacidade, e os supercomputadores. Vamos agora um por um aqui, vamos lá. Computadores pessoais estão também conhecidos como PC. Por que tem esse nome PC? Sabe por que chama PC? O meu PC.
gente tem que se perguntar, a gente tem que ser curioso. Eu imagino que é mais fácil para digitar, mas você está com problema. Mas PC, mas por que PC? É computador pessoal, que em inglês é personal computer. Computador pessoal, que usamos PC. Se fôssemos colocar a nossa língua, seria CP, né? Mas usamos PC, que é mais bonito, né? Ah. Peguei. Sai de casa e fala, coloca meu cartão na sua carteira, eu digo, coloco, daí... E não dá nem pra falar não, né? Vai, aí ferrou. Aí ferrou, aí não dá, né? Vamos lá então. Então PC, também como nós chamamos de PC, microcomputadores ou computadores domésticos. São terminais de rede, tá pessoal? Também utilizados para terminal. Então numa rede nós temos os servidores, que é uma categoria, e nos terminais temos os computadores pessoais, como terminais, como a ponta. Unidade central de processamento e memória mínima, ou seja, unidade central de processamento. Alguém sabe o que é isso? UCP. Já estamos falando de um assunto muito importante no nosso conteúdo. Unidade central de processamento, que vocês conhecem como CPU. E que fisicamente é... Não! Então, isso. Então, nós que somos concurseiros, estamos estudando informática para concurso, já temos que saber que aquela caixa gigante que nós chamamos de CPU não é uma CPU. Popularmente se chama, mas ali é o gabinete apenas, que no gabinete tem placa-mãe, tem as memórias, tem o chip, tem tudo ali, e entre tem o principal, o computador de fato, que é a CPU, Unidade Central de Processamento, tá? Então o terminal de rede ele tem que ter uma unidade central de processamento e memória mínima, tem que ter algo mínimo. Por mais que esteja funcionando, por exemplo, um sistema de rede que faça tudo no servidor, porém, o terminal de rede precisa de um processamento e memórias mínimos, tá, pessoal? Na placa-mãe. Vamos falar sobre placa-mãe daqui a pouco. Placa-mãe é onde tudo é colocado. É a forma do bolo, é a placa-mãe. Tudo é espetado ali, é montado ali. Tá? Projetado para ser usado em uma rede, às vezes chamado de cliente magro, cliente fino, que é a mesma coisa que terminal de rede, tá, pessoal? E realiza interface entre o usuário e um servidor. Então, os computadores pessoais têm essa função. Os computadores portáteis são computadores pequenos e leves, notebooks, netbooks, ultrabooks. E aí, qual a diferença nisso? São todos portáteis. A diferença é a questão de especificação. Quando nós tínhamos os notebooks e vieram os netbooks, o que queria dizer? Que eram menores e não tinha drive de CD, certo? Vocês lembram disso? Não tinha local para CD e DVD. Aí vieram os ultrabooks. O que queria dizer? Que eram mais finos, mais leves e tinham maior capacidade de bateria. Só a especificação técnica, mas todos são laptops, tá, pessoal? Todos os computadores portáteis. Suas capacidades se comparam a dos computadores de mesa. Processamento em menores similares, disco rígido, CD, DVD, em caso de alguns, é claro, né? Disco rígido. O que é um disco rígido? HD. HD, disco rígido. Tá, pessoal? Então, quando vai... É onde você salva as suas coisas, onde está instalado o seu sistema, o HD, o disco dele. E eu gosto de falar porque
Tem banca que são engraçadinhos e colocam como opção, às vezes se o cliente fica... Winchester, já ouviram falar esse nome aqui? Cai uma questãozinha. A espingarda. A espingarda. Hã? Então. Mas teve essa aula. Teve uma turma que a sala cheia, a turma grande, e aquela correria. Aí tinha uma questão que eu coloquei lá, pessoal, o que é o Winchester? Aí uma menina assim, pessoal, aquele frango grande, não é? Não, não é. O Winchester é o nome dado ao primeiro HD. Quando foi fabricado os HDs, o primeiro HD, ele tinha o nome de Winchester, depois virou disco rígido, tá, pessoal? É bom, curiosidade, porque se tiver na prova, sabe que no Winchester já associa o nome. As bancas de informática gostam de colocar nomes assim, nomes mais difíceis, mais rebuscados, ou até nomes... Pode fazer uma questão perguntando assim, A associação do Winchester, só para derrubar. Ou colocar o Winchester numa questão nada a ver, e o aluno olha e fala, rapaz, eu acho que esse trem aqui... Eu acho que é isso aqui. Então, se você sabe o que é, você já elimina a questão. Pessoal, se você focar no seu conteúdo, questões de informática, você vai conseguir sempre eliminar pelo menos 2 ou 3 alternativas que você vai ver que não tem nada a ver com a resposta. Mas se 2 está bem. Porque 2 é 50%. Se chutar é meio e meio, né? Para o ímpar. Duro é você não saber para onde vai. Então sempre eliminando, né, pessoal? Capacidade de conexão em rede cabeada e sem fio. Via cabo ou sem fio. Lembrando, pessoal, que estamos falando de hardware. Um dispositivo que trabalha sem fio, por mais, porque quando eu entendo que hardware é só o que eu pego, equipamento sem fio também é hardware, tá? Eu não pego o sinal sem fio, mas eu pego o dispositivo, tanto o inicial, quem envia, tanto quem recebe, são palpáveis, ou seja, todo o sinal são frequências, tá, pessoal? Então é hardware também, não nos esqueçamos disso. Também é hardware, sim. Todo equipamento de conexão sem fio, ele é hardware. E já aproveitando e falando, por exemplo, o que é o Bluetooth? Bluetooth, tá, pessoal? Não já Bluetooth, né? Perdão. Não tem, não, é Bluetooth. O que é o Bluetooth? O que é um Bluetooth? O nome Bluetooth é legal porque quando surgiu, né, vendeu coisa pra caramba, celular, tudo vinha com Bluetooth, né? Vinha comprar um cachorro no pet, já tem Bluetooth nele, já se fala, caraca, eu vou comprar esse trem. Porque o nome é bonito. Se traduzissem o que é o Bluetooth de fato, não dava tanto ibope, porque Bluetooth nada mais é do que uma rede sem fio de curto alcance. Rede sem fio de curto alcance, Bluetooth é só isso. Que também é hardware, tá, pessoal? Bluetooth, uma rede sem fio de curto alcance. Parece pobre, né? Bluetooth é de rico, né? Uma rede sem fio de curto alcance, pô, sacanagem, né? Vamos lá, então. Os handheld, ou PDA, são os nomes dados aos primeiros smartphones, né, pessoal? Antigamente, não sei se vocês já acompanharam isso, tinha uns handheldzinhos assim, mais ou menos desse tipo assim, que os vendedores chegavam nas lojas com a canetinha para tirar o pedido, não tinha? Aí o cara fazia 2 coisas, tirava o pedido, anotava tudo, pegava o telefone, colocava aquele monte de coisa, virou-se os smartphones que temos hoje, que faz tudo a mesma coisa, um equipamento só, que faz tudo. Tem ideia? Todas... Sim, era bem legal. Então, a ideia dos computadores manuais na mão. Então, Palm Top, os Pocket, PC, BlackBerry, smartphones, tudo isso aqui que você vê o nome desse aqui, lembra que é os computadores manuais, computadores de mão. Tá, pessoal? Uso. Agenda de compromissos, contato, tarefa e tudo mais. Rodam versões reduzidas de software. Tá? Aí nós temos que, quando formos estudar software, nós vamos ver que os softwares, eles têm que ser
compilados, ou seja, eles têm que ser preparados para rodarem nos smartphones, não é o mesmo software. O resultado é o mesmo. O que você vê é o mesmo, mas a forma que ele trabalha não é a mesma, porque aqui nós temos capacidade de memória menor, capacidade de processamento menor, ok? Então vamos lá. Processador de texto, planilha eletrônica, e-mail, web e acesso sem fio, que é uma grande vantagem do computador manual. E aí vemos os servidores. Vamos lá. Aí aqui eu vou lembrar do que eu disse agorinha. Vejo lá um computador assim, mais ou menos desse tamanho, é um servidor. Se eu ver um que é uma sala, é um mainframe. Se eu ver um que é um prédio, é um supercomputador. Não. Tá, a gente vai vendo a diferença. Servidores são computadores multiusuários, projetados para suprir a necessidade de organizações de porte médio ou departamentos. Então, servidores, o que quer dizer multiusuário? Vários usuários conectados ao mesmo tempo, né? Vários vendedores fazendo vendas e recebimentos no mesmo sistema para uma mesma loja de um mesmo estoque. Então, ou seja, computadores multiusuários, projetados para organizações. Geralmente, esses servidores são responsáveis também pelo processamento do próprio sistema dele. Não todos, tá, pessoal? Maioria sim, mas não todos. Tem uns que o processamento é feito no terminal também. Configurados como servidores, centenas ou milhares de usuários conectados. A ideia é ser muitos usuários conectados ao mesmo tempo. Suportam banco de dados, sistema integrado de gestão, os controles de estoque, faturamento, pedido e outras aplicações empresariais. E suportam serviços de rede e internet. Cara, é muito legal para vocês não ter essa parte de rede e internet nesse concurso de vocês agora. Porque é um caos. É bem legal. Isso. Se parar um servidor lá, o problema é lá. Ou da comunicação, de lá para cá. Mas o servidor é lá, tudo é feito lá, tudo é armazenado lá. Se na rede você pegar um computador ali e quebrar ele, não mexeu em nada na rede. No sistema não fez nada. E a ideia era justamente essa. Ok? E armazenamento de arquivos em uso compartilhado. A ideia é de você pegar um arquivo e deixar disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Então a ideia é de servidores. Só uma figura, os computadores no meio e todos os computadores de volta interligados, acessando sempre as mesmas informações, tá? Agora os chamados mainframes são computadores grandes e potentes, maiores que servidores. Volto a repetir, não estou falando maiores em tamanho, tá, pessoal? Estou falando maiores em processamento, em capacidade de processamento. Se você for na internet e você pedir para ver imagens de servidores, imagens de mainframes, de supercomputadores, vão vir as mesmas fotos. Porque é muito... não é físico, não é visual a diferença. Mas o mainframe ele é capaz de processar bilhões de instruções por segundo. Imagina, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo. Ao mesmo tempo, quantas agências acessando, quantos usuários acessando, um monte de gente, aquela coisa, aquela loucura toda, e tem que ser tempo real. E baseado no que eu disse agora, eu vou fazer mais uma pergunta. Pessoal, se ninguém me faz pergunta, eu faço, tá? Tempo real e online é a mesma coisa? Um sistema em tempo real e um sistema online. Hã? Online atrasa um pouquinho, o tempo real. Imediato. Na hora. Sim. Na verdade, até antes, debita do extrato até antes de você sacar o dinheiro. Porque primeiro,
A instrução é assim, primeiro debita da conta e depois entrega o dinheiro. Por isso que quando a máquina dá um problema que não entrega o dinheiro, fica no extrato como saque e você tem que ir lá e falar, ó, não saiu não. Exatamente. Não. Quando passa lá o cartão do hotel, aí não debitou, mas aí ele recebe quando debitou. Aí tem que ficar esperando ele ligar lá, falar com a gerente, falar que não foi debitado. Então, um sistema em tempo real, ele está na sua ligação, ela é online, ela está online, porque está todo mundo ligado online para poder ter a ligação. Mas real time, o tempo real e online, ele quer dizer, na verdade, quanto ao processamento da informação. O sistema bancário tem que ser tempo real. Quando é debitado numa conta, tem que ser creditado na outra. É imediato, tem que ser imediatamente. Tem que ser tempo real. Já tem sistemas que não precisa, que pode ser online, pode ter um atraso de minutos, segundos, de horas, não tem problema de você ter um atraso. Você é processado a informação, até chegar no servidor e voltar, não faz diferença. Por exemplo, um e-mail, ele é online, não é? Não quer dizer que você recebeu nesse exato momento. Não quer dizer, mas ele é online. Aquele delay todo, exatamente. Então, é essa diferença. Então, os mainframes, voltando aqui, grande capacidade de instrução por segundo, e é isso que é a questão, instrução por segundo, com muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Grande capacidade de armazenamento de dados. Pessoal, o foco da informática hoje, ele é em questão de armazenamento. Quando eu estava na faculdade, não faz tanto tempo assim, foi em 98, 99, foi ontem, não sou tão velho assim também, que eu entrei com aos 8 na faculdade, mentira, né? Mas naquela época, de verdade, nós estudávamos sobre compactação de dados. A gente falava sobre compactar dados, porque era uma meta da tecnologia na época tentar compactar dados. Então tinha um INZIP, um INRAR, e aquela galera toda, tudo era compactado. Por exemplo, nasceu o MP3. O que é o MP3? Aprendam o que está no conteúdo de vocês. Arquivos, tipo de arquivos. O que é o MP3? Vocês ouvem MP3 toda a vida, não se perguntaram o que é um MP3? MP3, MP4, mas o MP3, ele nasceu na época, quando eu estava começando a estudar isso, e compactação de arquivo. O MP3 nada mais é que um arquivo de música, o arquivo bruto, que tem o CD lá, original, e é retirado dele todos os sons agudos e os graves, imperceptível ao ouvido humano. Aquilo que você não ouve ao ouvido simples. Por isso que para nós uma música, o arquivo original e o MP3 é a mesma música. Mas se você colocar num software de música, a diferença é gritante. Então, nada mais é que compactação de dados. Pegaram a música, então, porque era muito pesado naquela época. Imagina, 98, 99, quando surgiu isso aí, era a internet como era discada. Aquela loucura toda, né? Exatamente. Para transmitir uma música, para fazer download de uma música, era um fim. Aí o MP3 era mais fácil, que a música era menor, mesmo assim durava só uma noite para baixar uma música inteira, né? Mas, então esse arquivo, por isso que o arquivo MP3 ele é menor do que a música original. As extensões originais que vem no CD, porque nada mais é que um arquivo compactado, compactação de arquivos. E a tecnologia lutou para tentar compactar. Vamos tentar compactar, espremer. Ó, não dá. Desistiu-se. O que acontece? Vamos agora trabalhar com armazenamento. Para vocês terem uma ideia, um computador, e continuando falando em hardware, por exemplo, em 1995, 96, teve o maior salto tecnológico da história da informática. Salto tecnológico. Quando nós tínhamos um processador, que era o 486, do Pentium, né? Da Intel, e a Intel lançou o Pentium 100, que vinha com Windows 95, era uma máquina que era o Pentium 100, um HD de 2 GB de HD, tinha 256 megabytes de memória. 256 megabytes.
Pois é. Aí você fala, como assim, professor, maior salto tecnológico? Salto do que você tinha antes para o que você tem depois. A evolução de um para o outro. O pulo. Porque a partir disso, estamos todo dia aumentando, mas é pouquinho todo dia. Então, legal que você falou, saímos do disquete. Não, não saímos do disquete. Sabe por que não saímos do disquete? A nossa realidade, na nossa cidade, aqui no nosso meio dia a dia, nós não usamos mais disquete. Mas tem muitos locais que ainda usam disquete. Os disquetes são fabricados ainda, computadores são vendidos com disquete ainda, no mundo inteiro. Sim. É que... Sim. Eita. Segurança de informações, só que tem locais que ainda se usam. Por exemplo, tem uma tal de urna eletrônica que é segura pra caramba, que usa disquete para tirar os dados dela. Hã? É TXT, mas arquivos de texto são pequenos. Arquivos de texto são pequenos. Mas usa-se disquete. Então não sai, é que nós não usamos mais, não quer dizer que não saiu, pessoal. A gente não usa mais, por exemplo, Fusca. Ninguém compra mais Fusca, mas se você procurar, tem gente que usa. Eu tinha um Fusca, não fale mal do Fusca, eu gosto do Fusca. Mas é legal. Então, mas é a mesma ideia. Tá, então, grande capacidade de armazenamento. Então os mainframes veio aqui para armazenar dados. Imagina vocês, o Google hoje. Se queima um prédio deles, eles têm prejuízo? Mas um prejuízo mesmo, o dono vai falar, não vai nem dormir de noite? Não. Agora, se arrebentar todos os servidores deles, aí sim. Os prédios, se ele vender os prédios dele, não vai resolver de nada, porque não vai superar o que? O que vale para ele, que são os dados, o que está armazenado. E por falar nisso, dentro do assunto, eu gosto de ir falando isso, o Google, por exemplo, o armazenamento em nuvem. Aprenda sobre isso, já vamos pegar sobre isso. O que é o armazenamento em nuvem? O que é o armazenamento em nuvem? Então, é legal, ele está guardado numa conta minha, mas onde está guardado de fato? Porque, por exemplo... Mas a nuvem está onde? Está no céu? Se vir um vento? Aí fala assim, olha, eu perdi meus dados porque... Veio um furacão semana passada e levou as nuvens embora e os dados foram juntos. Pessoal, tudo está armazenado fisicamente em algum computador do mundo. A Google tem computadores, tem prédios de computadores aqui no Brasil. Só que, como fala em nuvem, porque trabalha com a segurança. Por exemplo, a Google, por exemplo, o Google Drive, quando pega um arquivo seu para salvar, ele pega o seu arquivo, divide em milhões de pedacinhos, faz cópia desse monte de pedacinhos e guarda em locais diferentes. O que acontece? Em servidor algum da Google, na máquina física deles, não tem informação completa de ninguém, de nada. Não há nada completo. Tem pedaço de pedaço e é tudo cópia. Pedaço de pedaço e cópia. Pedaço de pedaço. Por isso que é menos propício à invasão. Se alguém tiver que invadir, vai ter que pegar um pedaço, saber onde está o outro pedaço, invadir também, o outro pedaço invadir também. É uma loucura. Então, por isso trabalha-se nuvem. Porque você não está preocupado onde você vai guardar. Você tem certeza que vão guardar para você os seus dados. Por isso está em nuvem. Você tem acesso a qualquer momento na nuvem. Você entrou na sua conta, está pronto, está na mão. O usuário tem, por exemplo, se você tem uma conta Gmail, você tem 15 GB gratuito. Direito, já está na nuvem. O que está no Google Drive é nuvem. Hã? A Microsoft também tem a Google Drive, tem outras empresas. Eu falo Google Drive porque é a que mais se usa, porque o Gmail já te dá uma conta automaticamente. Tem várias empresas, a SkyDrive, que é muito grande. Sim.
E tem empresas que direto tá em promoção. Ah, se inscreva com a gente e ganhe 50 gigabytes. E eles vão dando. Mas... Não, porque o seu e-mail acessa algum lugar, acessa uma caixa postal. O e-mail é só, a ferramenta de e-mail é só uma ferramenta para acessar os dados que estão em algum lugar. Tudo está salvo em algum HD físico em algum lugar do mundo. Ah, sim, mas aí é um aplicativo que vai baixando e guardando para você, mas sempre tem uma cópia lá, para garantir o seu acesso. Porque a empresa é responsável... pessoal, até uma conta gratuita de uma empresa de nuvem, eles têm a obrigação, de acordo com a lei, de garantir as suas informações. Eles não podem perder e falam, não, você é um usuário gratuito. O usuário gratuito ele tem os mesmos direitos de usuário que paga. É que o usuário que paga tem maior capacidade, ele pode armazenar mais coisas. Só isso. Mas eles têm a obrigação de guardar para você. Então os mainframes vêm com grandes capacidades de armazenamento, frequentemente usado para aplicações com milhares de usuários, muito mais que servidores. Sistema de reserva de passagem aérea, por exemplo, hotel, sistema financeiro. Imagina, por exemplo, esses sistemas que você entra e você começa a ver passagem aérea. Aí lança uma promoção lá, pô, passagem de capital para capital por tanto, aquela loucura, né? Imagina como deve ser esse sistema para gerenciar quem comprou primeiro, quem não comprou. Às vezes você preenche todo o cadastro, quando você compra, não tem mais vaga, desculpa. Tem sistemas que já reservam sua vaga quando você começa a preencher o cadastro. Já reserva, segura aquela vaga para você. Não deixa outro entrar. Mas tem que ser mainframes, porque são muitos acessos simultâneos. É muita coisa que servidores teriam dificuldade de suprir. Okay? Então, usamos mainframes. Sistemas de bancos e dados corporativos usando mainframes. Então, seria mais ou menos assim. Mainframes são servidores de servidores. Só uma ideia, só uma figura para a gente ter uma noção do que são mainframes, tipos de computadores, tá, pessoal? E supercomputadores. São computadores mais rápidos e mais poderosos, muito mais que os mainframes, capazes de processar trilhões de instruções por segundo. É a diferença do mainframe para o supercomputador. O supercomputador trabalha com bilhões de informações por segundo. Informações não, instrução. Ou seja, uma ordem para processamento de alguma coisa. Quando você diz faça, não faça. Tá, pessoal? Por exemplo, você está usando o seu computador, você liga no botão, ele é uma instrução, ligar. Ele foi lá, ligou alguma coisa. Você clica no mouse, um clique no mouse é uma instrução que é dada. Só o quê? Abra, arraste, faça, tudo é instrução. Então, os supercomputadores trabalham com trilhões de instruções por segundo. E um segundo ele consegue captar e responder a 1 trilhão de instrução. Usado para aplicações muito sofisticadas, que requerem gigantescas manipulações de dados, como, por exemplo, previsão do tempo, simulação de cálculo de alta precisão, efeitos especiais para o cinema, essas coisas mais absurdas, usamos supercomputadores. E a gente está falando de computadores que custam muito dinheiro. Está falando aí. E como funciona então? Nossa, sai legal as vozes não. Vamos lá. É adolescência, pessoal. Assim, a adolescência muda a voz da gente. Né? 16 anos é assim mesmo, né? Vamos lá então. Tudo tem um processo, pessoal. Como funciona isso no computador? Como que se dá isso? Entrada de dados, leitura, coleta. E os dados são processados, executa o cálculo das comparações que é preciso e a saída de dados, ou seja, a saída de informação. Então, coleta de dados, um leitorzinho, um teclado, qualquer coisa, mas o processamento é igual a informação. Aqui que está o valor que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Então, sempre o processo é esse, precisa entender como funciona. A gente só vê que uma lâmpada está trocada, mas se a gente parar para pensar, o processo é grande. Para trocar uma lâmpada requer vários passos, não é? O sistema computacional é a mesma coisa, vários passos. Coleta de dados, processamento e o retorno disso, tá? Vamos lá. Opa. Aqui. Principais grupos de hardware. E aqui nós vamos entrar num que é o cerne de muitas questões de concurso.
dispositivos, ou também conhecidos como periféricos. Se você vê essa palavra periféricos, não ache que periférico é quem mora na periferia, tá, pessoal? Periféricos são dispositivos. Dispositivos de entrada, dispositivos de saída ou dispositivos mistos, ou também híbridos. Eu gosto de colocar esses nomes sinônimos, pessoal, porque as bancas gostam de nos confundir, tá? Então coloca lá dispositivo híbrido, o cara fala, putz, Guilherme, o professor nem falou que era híbrido, me sacanagem aí, professor, hein? Não sei o que é híbrido, então já pula direto, vou chutar nessa bagaça aqui. Calma. Misto. Então eu tenho dispositivos de entrada, dispositivos de saída e tem os mistos ou híbridos, que quer dizer o quê? Que são entrada e saída simultaneamente. Ao mesmo tempo eles são de entrada de dados e também de saída de dados. Principais grupos de rádios, os positivos e o processamento. A CPU, o processador, né? E a memória. E quando falamos de armazenamento. Então tudo nós temos dispositivos, processamento e armazenamento. Os dispositivos são o meio pelo qual os dados entram e saem. Para quê? Para que haja processamento e, consequentemente, armazenamento dessas informações. Vamos lá. Dispositivo de entrada. O usuário envia as informações ao computador. Então, todo dispositivo de entrada, para você pensar, vai que eles coloquem lá um dispositivo novo, um trem estranho, e você não sabe o que é. Então, tudo aquilo que você coloca dados você para o computador são dispositivos de entrada. Os dados entram, por exemplo, teclado, mouse, webcam, que mais? Pendrive. Pendrive ele é misto, entrada e saída. Só de entrada. Impressora não, entrada. Scanner. Câmera. O microfone, bem lembrado. Então são dispositivos de entrada, tá, pessoal? E aí, pessoal, quando eu estou falando de dispositivos de entrada e saída, já tem um nomezinho que eu quero que você anote aí. BIOS. O que é a BIOS? Vamos falar daqui a pouco sobre, mas a BIOS não é bicho ignorante operando sistema, não, tá, pessoal? Que às vezes a gente fala, qual o problema disso aqui? Ah, é problema de BIOS, né? Quando vocês ouvirem alguém de informática falar que é problema de BIOS, ele está zoando o usuário, tá? Tá falando que é bicho ignorante operando sistema. Tá. Vou denunciar os colegas profissionais da área. É, mas não dá. Mas é uma sacanagem. Quem trabalha com informática é complicado, porque todo mundo tem cliente. A gente é igual traficante, tem usuário. É complicado. Ter usuário é complicado, né? Quando tem cliente é legal. Ter usuário, pô, né? Zica tudo. Operando sistema, não, mas esquece. Não vai cair na prova isso não, tá? Mas a BIOS do computador é o sistema básico de entrada e saída. Sistema básico de entrada e saída. É o sistema lá que controla os dispositivos de entrada e saída. Tá? Quando você liga o computador, tem aquela telinha de setup, não tem? Quando você dá o del lá, delete, ali é onde você configura algumas coisas da BIOS. Ok? A gente vai falar sobre isso mais tarde um pouquinho. Mas a BIOS ali, que aqui está o controle do dispositivo de entrada e saída. Todos os dispositivos de entrada e saída de um computador, eles são configurados na BIOS, tá? São configurados na BIOS, tá? Aí nós temos o scanner, microfone, leitor, código de barra, o lápis óptico, joystick. O desenho está muito moderno, né? Joystick, controlezinho, que antigamente era aquele assim, né? Legal pra caramba. Vamos lá. Dispositivo de saída. Dispositivos de saída, então, são o que o computador envia informações ao usuário. Então, quando você vê o que está lá dentro, quando o computador te retorna, então são os caras. Ok.
Aqui, voltar. Aqui. Então, vamos lá então. Então, o monitor, que é o principal deles, né? Onde você vê lá. Impressoras, só impressoras e o fone de ouvido, por exemplo, são dispositivos de saída. Caixa de som também seria um dispositivo de saída, somente saída. Tome cuidado, tá, pessoal? Não ache que se você responder, se a banca perguntar um dispositivo de saída e você colocar um híbrido, você vai conseguir recurso. Não, mas a multifuncional, ele é de saída também, velho. Como não é? Mas é híbrido, é entrada e saída. Se pedir um dispositivo somente de saída, é só saída, pessoal. Muito cuidado com essas questões, tá? Por isso que nós temos, então, os dispositivos mistos ou híbrido, quando o PC envia as informações dos usuários e vice-versa. Todo mundo manda pelo mesmo dispositivo. Então, também chamados de periféricos de entrada e saída. Modem é um dispositivo de entrada e saída, tá, pessoal? O modem é um dispositivo de entrada e saída. A tela touchscreen, aquela que você, com o dedão. As impressoras multifuncionais, porque que são impressoras e scanner ao mesmo tempo, né? E todo dispositivo de armazenamento, ele é um dispositivo híbrido, tá, pessoal? Todo. HD, pendrive, o cartão SD, todos são dispositivos de entrada e saída, ok? Todos. Armazenou dados, porque para armazenar tem que entrar e tem que sair, ok? Isso parece bobeira que eu estou falando, mas não é tão simples. Então, é que para alguns, assim, é que eu estou olhando para todo mundo, né? A gente dá aula, a gente fala umas coisas e todo mundo fala assim, tipo, gente, o que para você é informação boba, para alguns não é, né? Mas, legal. Vamos lá. Exercício. O computador é uma máquina capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre dados. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são, respectivamente, ou seja, até aqui, o que era? Até aqui era, eu sei que você está cansado, mas eu quero te cansar mais um pouco, porque eu quero que você erre essa questão. Mas se você persistir, além dessa função, existe a função, entender? O concurso é muito disso, pessoal. Prepara. Né? Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, que são respectivamente. O que ele pediu, então? Respectivamente. Ele pediu primeiro a entrada e depois saída. Pessoal, tome cuidado com a palavrinha respectivamente. Se for respectivamente, é exatamente na mesma ordem, tá? Então, qual a opção que eu tenho exatamente na mesma ordem? Um de entrada e depois um de saída. Vamos lá, primeiro de entrada, monitor de entrada? Monitor de entrada? Não. Mouse é de entrada? Sim. Teclado é de saída? Não. Mouse é de entrada? Sim. Caixa de som é de saída? É, entrada e saída, então isso aqui deu ou não? Não? É. Teclado é de entrada? Monitor é de saída? Sim. Teclado é de entrada? Microfone de saída? Não. Então, essa questão aqui tem duas respostas. Recurso nela e pau. Pessoal, mas pessoal, olha só. Vou abrir um parênteses para vocês aqui. Após o concurso, eu sempre ajudo quem quer fazer recurso, tá, pessoal? Quem já foi aluno antigo aí sabe que eu não tenho problema comigo de professor, a questão tal, e eu faço o texto do recurso, não garanto que vai ser aprovado, mas se você se interessar, eu faço para você toda a argumentação sem nenhum problema, tá, pessoal? Sempre fiz para alunos, não tenho problema com isso, não cobro para fazer isso, tá? Tá? Não cobro para fazer isso, beleza? Tá? Não, de verdade, porque faz parte do que a gente oferece para vocês aqui, faz parte do suporte a vocês. Agora, claro, né? Você fez um concurso lá, não sei da onde, que não, aí é outra história, sim, é outra história, né? Mas
Então aqui, pessoal, não fiquem acanhados, tá? A gente ajuda vocês nessa parte aí. Então, nós temos de entrada e saída, respectivamente, das duas questões. Periféricos de entrada de dados. Nós temos o scanner. O que são periféricos? Quem mora na periferia? Não. São os dispositivos. São sinônimos para dispositivos. Periféricos e dispositivos. Isso. Periféricos e dispositivos são a mesma coisa, tá, pessoal? Então, o scanner. O scanner, ele tem 3 tipos de scanner. O DPI, o PPI e o OCR. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Esses dois é um pouco confuso. O DPI é o dot per inch, que quer dizer ponto por... Esqueci o nome. Polegada. Saiu. Ponto por polegada. E o PPI é um pixel por polegada. A diferença é um ponto e um pixel. Um ponto e um pixel. Essa é a diferença. Vamos lá. Vamos falar daqui a pouco sobre uma resolução de tela. Como é que as resoluções? Com quanto que a imagem fica melhor? Quando tem mais pixels. Por que isso? Pega uma imagem comum. Deixa eu... Por exemplo, essa imagem aqui. Pixel é... Eu vou dividir ela em quantos? Eu vou dividir em pedaços grandes. Essa imagem aqui. Ou seja, quanto maiores os pedaços, quanto menos pedaços, essa imagem vai ficar pior. Agora, quanto mais ela for dividida, quando tiver mais opções, isso quer dizer o quê? Que as cores que vão completar cada pixel desse vão estar melhores. Então, por isso que você vai, na hora de configurar a resolução do seu monitor, quanto mais pixels, quer dizer que a imagem fica melhor. Ok? Visualmente, dot e pixel não tem muita diferença visualmente falando, tá, pessoal? O que a gente vê não tem, mas por uma questão de configuração e especificação dos scanners, uns são DPI, outros são PPI, tá? Visualmente não tem diferença porque vai dividir, um divide a imagem em pontos, outro divide a imagem em pixels, tá? O OCR já não é por imagem. Um leitor DPI e PPI, se você pegar um texto, ele vai entender aquele texto como imagem. Então ele vai pegar as letras e entender como imagem. Ele não vai entender como letra. Agora, o OCR não. Ele trabalha com reconhecimento óptico de caracteres. Ele trabalha com reconhecimento de caracteres. Ele lê o desenho e entende como letra, tá? E ele te retorna letras, tá, pessoal? Então, a diferença só a especificação quando se trata de scanner. Okay? Isso aqui é algo que eu não creio que vá cair, mas eu coloco porque eu estou desconfiado do assunto hardware voltar para as bancas de concurso. Eu fico todo desconfiado, estou curioso até. Aí eu estou colocando algo bem... coisas improváveis para vocês, tá, pessoal? Tenham paciência, nós precisamos. Monitores, classificação de monitores. A gente só vê o nome, né? Ah, o meu é LCD. Ah, o meu é não sei o que lá, é LED, é não sei o que lá. Mas a minha TV é de plasma e nem sabe que na verdade o plasma é PDP. É porque não ia ficar tão bonito, né? PDP parece que é pior que o LCD, né? É as letrinhas, né? Mas vamos lá. CRT, que era o monitor antigo, que era tubo de raios catódicos, que é aquele tubo de imagem igual tinha as TVs antigas. O LCD, que é o tela de cristal líquido, por isso que tem esse nome. O PDP, que é a TV de plasma, que nós temos, Plasma Display Panel. Aí nós temos essa outra LCD aqui, que é um transistor de filmes finos, que é uma evolução do LCD. E a tela de LED, que nada mais é que são diodos emissores de luz. São pontinhos que emitem luz, por isso que chama de LED, tá, pessoal? Então, classificação de monitores de vídeo. Basicamente, isso, a classificação deles. Beleza? Fala, nossa, professor, que tonteira, né? Um assunto desse, né? Uma sexta-feira à noite.
Pessoal, a gente tem que trazer, porque vai que pergunta, né? Vocês vão lembrar. E que eu estou falando da resolução. As imagens de computador são formadas por pequenos quadradinhos, chamados de pixels. Isso você aprende, pixels. O legal é que tem uma editora de filme, de animação, pixel art, né? Que é aquele bichinho que vai pulando, assim, bem legal pra caramba. Eu sou fã de desenho, então eu conheço bem isso aqui. Mas então, pixels. A resolução de imagem, o que é? Pessoal, olha só como é que um negócio, uma informação que a gente acha que não tem como colocar, cai em questão. O que é a resolução de imagem? É a quantidade de pixels que as formam, né? Que a formam. Conta-se como a quantidade horizontal vezes a quantidade vertical. E, respectivamente, é dessa forma. 800 por 600, quer dizer que são 800 pixels como? Assim ou assim? Horizontal e vertical. Tá, pessoal? Então, primeiro horizontal e vertical. Por isso que geralmente vai ficar uma tela retangular, não é? Porque é mais pixels dessa forma do que assim. Então, 800 por 600 é a quantidade de pixels. Aquela imagem, quanto ela é dividida. Quantos pedaços? Tanto na horizontal quanto na vertical. Ok? Vamos lá, então. E olha só como é que vem. Essa questão é a questão FGV de 2014. Essa questão aqui é FGV 2014. Em um monitor, entende-se por resolução a quantidade de letras por polegada que pode ser enviadas à tela? Não. A quantidade de letras e números que pode ser exibidos em uma tela? A quantidade de frames que podem ser representados em uma tela? A quantidade de pixels que pode ser representados em uma tela? Sim. Ou a quantidade de letras por centímetros que podem ser enviadas à tela? Os frames, cara, como eu vou te explicar, os frames são... Não, é porque é muito confuso esse frame. Depois eu vou dar uma pincelada nessa parte para vocês. Que agora, eu não vou saber te explicar agora. Não é que eu... Tá? Os frames. Ok? Vamos lá. Continuando. Periféricos de saída de dados. Nós temos, então, impressoras. Pessoal, vamos lá. As impressoras laser que nós temos, que usam toners, né? Legal. Tem a jato de tinta, que vocês conhecem, e tem a plotter. Sabe o que é plotter? Legal, eu coloco aqui porque, a não ser quem já trabalhou com gráfica, sabe o que é uma plotter. Aquelas impressoras grandes, isso, de fazer banner, gráfica, aquelas enormes, mapões, projetos de arquitetura, os caras imprimem na plotter. Tá? Então, decore esse nome, plotter, aquelas impressoras gigantes, tá, pessoal? Agora você imagina quem não estuda e vai pro concurso da cara dura, chega lá e vê um negócio chamado plotter. Acha que é qualquer coisa, né? Então, matricial. Temos também uma curiosidade. Tem uma impressora que foi lançada no mercado já faz alguns anos já, e não sei porque eu nunca vi evolução. Que é a impressora cera. A cera. Cera. Imprimia, por exemplo, fotografias, cara, ficava lindo de se ver, parecia um quadro assim. 3D, impressora 3D que fabrica o... E legal, o impressor 3D hoje na China, por exemplo, não tá caro. Com em torno de 5 mil reais você compra impressor 3D hoje. Com 5 mil reais, 4, sim, na China você compra. Não tá caro. É que poucos sabem mexer com ela, né? E a matricial, que a gente conhece, né, pessoal? Não está em desuso, muita gente ainda usa. Hã? Matricial. Matricial, LX300, LX302. Aquelas... E como ela trabalha com agulhas, sistema de agulhas, também facilita a questão da impressão. Né? Vamos lá então, pessoal. O hardware... Essa aqui está de graça. O hardware de computador é composto por processador, memória e unidade de entrada e ou saída, denominados dispositivos periféricos. Qual alternativa lista 3 dispositivos que são periféricos de entrada e saída? Ao mesmo tempo, tá, pessoal? Ó, tomem cuidado.
Não está dizendo ou, e. Híbridos, mistos ao mesmo tempo. Qual alternativa que são 3 dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo? O teclado é, não? Discos magnéticos, HD são discos magnéticos, discos magnéticos. Exatamente, pessoal. Discos magnéticos que são HDs, dispositivos de armazenamento, tá, pessoal? Modem e tela de toque. Vocês podem perceber que as questões geralmente trazem alguma coisa para dar uma confundida. Ninguém usa falar disco magnético. Ninguém usa. Por que é magnético? Porque eu falei para vocês que dados são energia elétrica. Como é que uma energia elétrica vai ser mantida se não tiver um sistema magnético para mantê-la? Ok? É a questão de manter o dado ali, armazenado. Disco magnético. Vamos lá, seguindo. Quanto aos componentes de um computador, na parte de hardware temos os dispositivos de entrada e saída. Utilizando o conceito que dispositivos de entrada codificam a informação que entra em dados possam ser processados pelo sistema digital do computador e que dispositivos de saída decodificam, blá blá blá, vocês sacaram, né? Mas o legal é que ele vai explicando. Você vendo isso aqui, você vai entendendo o que é de entrada e o que é de saída. Ele vai dando explicações, vai te ajudando. Então vamos lá, coloque E no entrada e S no de saída. Vamos fazer aqui. Impressora, entrada ou saída? Mouse. Monitor. Teclado. Scanner. Webcam. Data show. Saída. Pessoal, é certeiro que vai cair questão disso aqui. É certeiro, líquido certo que vai cair questão sobre dispositivos de entrada e saída. Tomem cuidado com pegadinha. Tomem cuidado com o que vai estar escrito. Lê com calma. Ok? Oi? Ele é saída. Mas o monitor estava na segunda opção, que era de saída. O monitor é saída. Lá não era híbrido. Agora, só o monitor touch, de toque, é entrada e saída. Porque você... Ele, ao mesmo tempo que ele entra informações através dele. Memórias secundárias. Aí alguém vai perguntar assim, pô, professor, nem falamos de memória principal ainda, né? O intervalo é que horas? Vamos fazer uma pausa, então? Vamos lá. Aí a gente retorna aqui, pessoal.